Então, gente, só pra avisar que a partir de agora eu vou fazer vídeos sobre Ever After High e Monster High. Lidem com isso. Eles, por enquanto, não vão ser muito bons, né? Eu preciso reassistir os filmes de Monster High, eu preciso ler os livros das duas sagas, mas vai dar certo. E hoje eu vou falar sobre uma teoria, que na verdade não é bem uma teoria, é praticamente uma certeza, que é uma teoria que eu não criei, ela já circula na internet há algum tempo. E a primeira vez que eu vi ela foi no canal do Dash Aniston, eu vou deixar o link pro vídeo aqui na descrição se vocês quiserem ver, e é em espanhol. Bom, como você sabe, os mundos de Ever After High e Monster High estão conectados. Ou pelo menos estavam, não sei como é que tá a vida depois do reboot que deu. Mas eu vou falar tudo me referindo a antes do reboot, só por garantia, né? Mas enfim, os mundos estão conectados de algum jeito, ponto. Primeiramente, como a gente sabe, o filho ou filha do Aladdin, sabe o Aladdin? Aladdin. Não é esse Aladdin, é esse Aladdin. Isso, esse Aladdin, o Aladdin dos contos de fada, o Aladdin do conto do Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa. Então, o filho ou filha dele ainda não foi apresentado. Mais uma coisa que acontece em Ever After é que antes de um personagem ser apresentado, ele aparece no fundo. Ele faz tipo figuração antes de ser realmente apresentado. Assim foi com as últimas personagens quando foram mostradas. Então a ideia que se tem é que esta moça aqui, essa moça aqui, que já apareceu no fundo algumas vezes, tem essas cores mais chamativas que os figurantes padrão e tem esse visual meio de odalisca, né, talvez, é a nossa candidata, a filha do Aladdin. Então, se a filha do Aladdin vai aparecer, então o filho ou filha do gênio da lâmpada também vai aparecer, correto? Mas a gente não tem nenhum sinal desse personagem ainda. Pelo menos não em Ever After. Porque a filha ou o próximo gênio da lâmpada, né, vai saber se gênio se reproduz também. Mas enfim, ela está em Monster High. E a Didi, que parando pra pensar é uma coisa super óbvia, que faz 100% de sentido. Porque o gênio da lâmpada não é um monstro, como a gente conhece, um monstro como o Drácula, a Múmia ou Frankenstein. Ele é justamente um personagem de conto de fadas. Inclusive, no mapa oficial de Ever After, esse aqui, existe um lugarzinho ali na ponta, que é um deserto com uma construção que remete muito a uma construção árabe, que parece inclusive com o lugar onde a Didi parecia estar no flashback do 13 Monstros Desejos. Aquele pode ser não, com certeza é o reino do Aladdin, da filha dele, dos gênios. E prova de que a Didi é uma estudante de Ever After tem de monte no filme 13 Monstros Desejos, né, no caso, que é o filme que a Didi aparece, o filme que a gente conhece ela. Os irmãos Green são mencionados o tempo inteiro naquele filme. O que pode gerar uma certa dúvida sobre ela ser realmente ou não dos contos de fada é a questão dela conseguir realizar 13 desejos, enquanto no conto do Aladdin, a Lâmpada Maravilhosa, o gênio realiza apenas 3. Mas a gente sabe que esses descendentes, esses próximos personagens de contos de fadas, enquanto eles ainda estão nesse treinamento, eles meio que têm certas vantagens, contrapartidas, eu não sei bem como chamar, na verdade. Mas basicamente o que funciona na história deles de um jeito, às vezes nem sempre funciona do mesmo jeito antes deles estarem oficialmente na história. Tá complicado, então vou explicar. Por exemplo, a Cida Wood, próximo Pinóquio. Como o próximo Pinóquio, ela vai obrigatoriamente mentir na história dela. Mas por enquanto, e quando ela ainda está na escola e tal, ela literalmente é incapaz de mentir. Ela não consegue. E a Farrah, como filha da fada madrinha, os feitiços dela, pelo menos na história da Cinderela, porque tem uma certa teoria de que a Farrah vai estar envolvida em mais histórias, além da história da Cinderela. Mas esse é assunto para outro vídeo. Voltando, por enquanto os feitiços da Farrah duram até meio-dia ou meia-noite, o que vier primeiro, como ela diz. Com a Didi funciona basicamente do mesmo jeito. Como ela ainda está em treinamento, ela pode realizar 13 desejos, mas quando ela realmente entrar na história do Aladdin, ela vai poder realizar só 3. Tipo, quando ela for fazer parte da história, isso vai mudar. Então eu vou meio que contar aqui o que eu acho que aconteceu, né, tipo modo história. Como é mostrado no filme, a Didi realizava desejos, tinha vários amos, ia lá feliz realizando desejos e tal, mas sempre sendo acompanhada de perto pelos irmãos Green. Eles sempre sabendo onde ela estava, porque quando os desejos acabam e ela volta pra lâmpada, a lâmpada fica lá, alguém precisa meio que levá-la de volta pra casa em algum momento. Então ela precisava sempre de supervisão, no caso essa supervisão era feita pessoalmente pelo Giles Grimm. Já que o Milton é um homem de negócios, cuidava da escola e tal, o Giles se tornou responsável pela Didi e muito provavelmente se tornou muito amigo dela, porque a gente sabe que o Giles é um amorzinho. Como presente, ele provavelmente deu pra ela aquele livro mágico, conta a história dos gênios, e que foi escrito pelos Green, mas com o tempo eles jogaram feitiço pro livro se atualizar sozinho com as coisas que aconteciam
que tinham a ver com o gênio. Ela colocou esse livro na biblioteca dela e até o livro que a Claudinha acha depois. O Giles, percebendo tudo aquilo, da Didi de se sentir solitária na lâmpada, fez o que é mostrado. Ele sussurrou no ouvido de uma das amas, o que acabou fazendo com que a sombra da Didi criasse vida e virasse a Wisp. No começo estava tudo bem, Didi estava feliz, porque agora ela tinha uma companheira. Ela e o Giles não contaram nada pro Milton, porque obviamente ele ia surtar, ia se revoltar, ele não ia aprovar essa ideia de jeito nenhum. Mas depois surgiu aquele problema, né? A Wisp começou a sussurrar no ouvido dos amos da Didi para que eles realizassem desejos que favorecessem a ela. No caso, isso gera um problema bem mais grave do que simplesmente uma sombra falante que fazia companhia para Didi. Sem saída, sem saber a quem recorrer, sem saber como lidar com a situação, Giles e Didi falaram com o Milton, que obviamente ficou 100% putaço. Mas ele achou que ainda dava para contornar a situação. Então o Milton, o Giles, provavelmente a Baba Yaga junto, criaram o tal espelho. O espelho mágico capaz de quebrar o feitiço da Wisp sobre os Amos, para que fosse usado quando necessário e assim nada de mal acontecer. Na verdade, até seguindo a lógica do espelho da Rainha Má, só com um objetivo diferente. Mas a Wisp sabia que estava chegando perto o eclipse. Assim como o eclipse que fez ela criar a vida, estava chegando outro eclipse, então ela criou um plano. Com a nova ama e os novos pedidos, ela deu um jeito de tirar a Didi e a lâmpada e ela do radar dos Grimm. Ela deu um jeito de fugir da vista deles, de dar uma despistada neles. De modo que eles não pudessem atrapalhar o plano dela. E ela quase conseguiu se tornar real, mas a Didi interferiu. Mostrou o espelho pra Ama pra quebrar o feitiço e o espelho quebrou. Com os desejos acabados, as duas voltaram pra lâmpada e rolou toda aquela história da Wisp esconder os 7 pedaços do espelho pela lâmpada. Mas enquanto isso, do lado de fora, a Didi tinha se perdido. A lâmpada estava perdida. Ninguém sabia onde ela estava. O Giles perdeu uma aluna. Depois disso, depois de mais esse erro, Milton ficou enfurecido, não aguentou, amaldiçoou o irmão e jogou ele no porão de Ever After High. Enquanto isso, a lâmpada começou a viajar, né, de mão em mão, etc., indo pra vários lugares. O Milton, obviamente, não podia deixar por isso mesmo de perdi uma aluna e pronto. Não. Então ele contratou alguém, um homem, pra procurar a Didi e deu pra ele um anel de espelho, assim como o seu, pra eles poderem se comunicar. Exatamente. Ao contrário do que muita gente diz sobre essa história, eu não acho que o Milton seja um homem de cartola. Dizem isso por causa do anel, que é igual ao anel do Milton, só que eu acho que o Milton não ia ter tempo de ir atrás da Didi, ele tem compromissos, ele não tem como ir atrás dela. Então ele deu um anel pro cara igual ao dele pra eles poderem se comunicar. A gente tem que lembrar que os espelhos em Ever After funcionam tipo celulares, tipo um Skype. Então ele podia ter uma comunicação direta e segura com o homem de cartola. Mas enfim, depois de um tempo contratado, o homem foi e achou a lâmpada. E conseguiu, de algum modo, talvez até esfregando a lâmpada e trazendo a Didi pra fora, descobrir o que aconteceu. O que tinha acontecido, porque ela tinha sumido e tudo mais. Inclusive a história do espelho ter quebrado. Ele avisou o Milton, né, através do anel, e o Milton entrou em pânico. O problema tinha crescido muito mais do que ele imaginava e a Didi tinha mudado completamente o seu destino. Tá, talvez não completamente, mas ela tinha mudado muito. E ele não podia arriscar que isso afetasse o resto da escola, que todo mundo de repente resolvesse mudar o destino. Então, o Milton mandou o homem de cartola colocar a lâmpada da Didi em um baú cheio de presentes de Ever After para Monster High. Ele queria deixá-la afastada, porém em um lugar que eles soubessem que ela estaria segura, um lugar em que ele conhecesse, até ele resolver a situação, até ele achar uma solução, de repente uma magia para poder matar a Wisp e fazer ela voltar a ser uma sombra, não sei, até ele achar uma solução. Obviamente o Homem de Cartola avisou a Didi do que ia ser feito, é inclusive por isso que ela acorda e ela não se assusta dela estar cercada de monstros, porque ela sabia onde ela estava, ela sabia para onde ela estava indo, ela tinha noção de onde a lâmpada estava. Continuando, o homem colocou a lâmpada e as lembranças no baú e entregou pro funcionário de Monster High, sem avisar em Monster High, né? Aí o cara levou o baú pra lá, sem saber, com a Didi lá junto com os outros presentes. A questão era que, pra diretora sem cabeça, todos aqueles presentes de Ever After, pra ela, eram tralha. Então eles foram largados no sótão sem a menor preocupação. Aí as meninas vão lá, vão limpar o sótão, encontrar a lâmpada, uau, um gênio, enfim, rola o filme. O problema após o filme agora é, o que acontece com a Didi? Não, beleza, ela tá livre da lâmpada, ela tá em Monster High, tá livre, mas em relação a Ever After, em relação à história dela, em relação
a ser o próximo gênio da lâmpada. Ela ainda vai ser o gênio da lâmpada, até porque teoricamente o gênio da lâmpada agora é a Wisp. Eu consegui pensar então em 3 opções que eu acho bem plausíveis do que pode ser feito, assim, do que pode acontecer com a Didi e a Wisp. Primeiro, o Milton e Giles vão talvez selecionar outro gênio pra ficar no lugar da Didi. Porque como a gente viu, né, o Nando ele fala de uma época de gênios, então talvez gênios não se reproduzam, não tenham filhos, simplesmente existe um número X de gênios, alguns mais novos, outros mais velhos, enfim. A primeira hipótese que eu coloco é que eles vão encontrar outro gênio pra ficar no lugar da Didi. Segundo, eu acho que eles podem dar um jeito de colocar a Didi em outra lâmpada, conseguir outra lâmpada pra Didi e colocar ela lá dentro, pra ela conseguir assumir o seu papel de gênio da lâmpada. E assim cumprir o seu destino. Ou terceiro, a Wisp agora é o gênio da lâmpada. Simples assim. Agora ela está na lâmpada, agora ela vai ser o próximo gênio da lâmpada. De qualquer forma, acho que as duas provavelmente acabam voltando pra Monster High, talvez até a Cupido seja mandada pra buscar elas e tudo mais. Eu não sei se nos livros, eu acho que pelo menos nos filmes, nos episódios de Ever After High que eu vi, não é mencionado nada disso, de uma solução pra Didi, da Didi ser mencionada. Eu não sei como é nos livros, porque eu ainda não li. Talvez tenha uma solução pra isso nos livros, mas eu não sei. Enfim, mas é isso, gente. Comenta aí o que é que vocês acharam desse tipo de vídeo, vai saber, né? Gostaram, lixo, legal, ok. Redes sociais aqui na descrição, Twitter, Facebook e a fanfiction onde eu posto minhas histórias. E não se esquece de deixar o like e se inscrever pra deixar a Sarah feliz.